A gente abre o Visão CNN desta quinta-feira com detalhes sobre a economia no Brasil. De acordo com o IBGE, o PIB, que é um dos indicadores que revelam como está a atividade econômica no país, cresceu 1% no primeiro trimestre, apesar dos impactos causados pela alta da inflação e dos juros. A gente vai então até o Rio de Janeiro conversar com Pedro Duran, ele tem mais detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao início dessa vez do Visão CNN, hein? E com notícia boa, né, Luciana? Boa tarde para você e para quem acompanha o Visão. A gente teve uma boa notícia hoje, que foi justamente o crescimento do produto interno bruto brasileiro, que é justamente a economia, né, a riqueza que a população brasileira produz por meio do seu trabalho. A gente teve um PIB de 2,2 trilhões de reais no primeiro trimestre do ano, estamos falando de janeiro, fevereiro e março. Isso representou um crescimento de 1% em relação aos meses anteriores, mas de 1,7% se a gente comparar com o mesmo período de 2021. Crescimento que foi muito puxado pelo setor de serviços, que despontou nesse crescimento todo, a despeito de outros setores que acabaram se dando mal, como, por exemplo, a agropecuária, que teve um recuo de quase 1%, e alguns tipos de serviços, como comunicação, que recuou bastante, mais de 5%, e o serviço de seguros, que também teve um recuo significativo e expressivo. A gente preparou uma arte, vou pedir para colocar na tela para mostrar para vocês onde que está esse crescimento registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, os outros serviços, que são serviços relacionados àqueles que são prestados para as famílias, como serviços de faxina, academia, contador, serviços de babá, esses cresceram 2,2%. Transporte, armazenagem e correio, 2,1%. O comércio teve alta de 1,6%, atividades imobiliárias, alugar, vender apartamentos, casas, 0,7%, e administração, e saúde e educação pública, 0,6%. O que é um dado importante, Luciana, porque estava aí o saldo residual daquilo que ainda não tinha crescido na pandemia da Covid-19. Eu conversei com economistas e eles me diziam que justamente essa parte dos serviços, a de educação, a de administração, aquela parte de saúde pública ainda não tinha se recuperado ao nível pré-pandemia. E agora, claro, com esse avanço a gente consegue perceber que, de fato, essa área, esse setor dos serviços conseguiu apresentar um bom resultado. É claro que é um número para comemorar, a gente tem um avanço na geração de riqueza por parte dos brasileiros, uma melhora da economia expressiva nos números, mas ainda tem uma pedra no nosso sapato, que é a inflação de 2 dígitos, que é apontada por todos os analistas economistas como algo que pode atrapalhar esse crescimento do produto interno bruto brasileiro e como algo que, se não existisse, poderia fazer com que esse crescimento fosse ainda maior, pudesse superar 1% de projeção. Quem falou sobre o crescimento do PIB e a economia brasileira hoje com a CNN foi a economista Rafaela Vitória. Ela conversou com a gente e deu uma explicação sobre isso que fez com que a economia tivesse um resultado melhor no primeiro trimestre de 2022 do que o último trimestre do ano passado e do que o primeiro trimestre do ano anterior. Vamos então ver o que disse a Rafaela Vitória sobre esse crescimento do PIB brasileiro. Realmente o consumo foi o destaque nesse trimestre. E é interessante porque essa era a grande surpresa, né? Porque a gente está vivendo um aperto monetário muito significativo. A Selic saiu de 2 no ano passado para 12, agora o crédito fica mais caro e mais escasso, mas ainda assim o consumo das famílias cresceu, né? E por que a gente observa esse fenômeno, né? Um dos fatores é uma demanda reprimida, né? Então, vários setores que ainda não tinham sido liberados ou não estavam operando no mesmo patamar que eles operavam antes da pandemia, viagens, né, transportes, setores de lazer. Esses setores cresceram de maneira significativa nesse trimestre pela volta, pela abertura da economia.